Olá, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Mais um encontro nosso, dentro do curso aí de Direitos Humanos. Nós vamos chegar mais lá na frente, não só direitos humanos, digamos assim, puramente a teoria, mas vamos ver também uma aplicação mais prática na questão dos grupos minoritários, que hoje está muito em voga, né? Vamos chegar lá, mas primeiro precisamos ter essa base teórica, senão a gente não vai entender nada do que vem adiante. Tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos compartilhar aqui e dar sequência ao nosso estudo, ok? Vou ajeitar aqui um pouquinho o dimensionamento aqui do meu quadro. Muito bem. Então vamos dar sequência aqui nessa parte ainda histórica. Essas duas primeiras aulas, na verdade, serão mais históricas mesmo. Então, continuando, a gente estava falando na aula passada, chegamos aí, estamos fazendo uma progressão cronológica, né? Então, nós chegamos aí na Bill of Rights inglesa. Eu acho legal já desde já frisar por que se fala Bill of Rights em inglês e não simplesmente Bill of Rights? Porque nós temos duas. Tem a Bill of Rights inglesa, que nós vamos dar uma olhadinha agora, e tem também a Bill of Rights norte-americana, que é uma outra coisa, é um outro documento, já posso até adiantar, não tem problema nenhum, nós vamos ver nessa aula ainda ou na próxima. A Bill of Rights norte-americana é o conjunto de 10 emendas que foi promulgado com a Constituição de 1787, Constituição norte-americana, até porque a Inglaterra não tem uma Constituição escrita, não dá para falar em promulgação de Constituição na Inglaterra. Então, claro que houve uma inspiração, uma influência, tal, mas existem essas duas aplicações do mesmo termo, Bill of Rights, que é basicamente uma carta de direitos, né, uma expressão. Mas vamos lá, a Declaração de Direitos de 1689 só pode ser entendida em conjunto com outro evento importantíssimo, que é a Revolução Gloriosa de 1688, que colocou um ponto final do absolutismo monárquico inglês, criando uma monarquia parlamentarista, ou seja, uma monarquia em que o rei tem seu poder limitado pelo parlamento. Então, a Revolução Gloriosa ela é importantíssima, né? Ela é um evento, aí sim você pode falar de uma maneira muito formal, eu diria categórica, bem objetiva, assertiva. É um documento que vem e coloca limites ao exercício do poder político, de uma maneira formal. Vem depois dessa questão da Revolução Gloriosa, que realmente foi pautada muito nessa questão também, justamente, né, de evitar os abusos do rei. Botou, como eu disse, colocou um ponto final do absolutismo monárquico inglês. Na França ainda persistiu por mais, literalmente, 100 anos, ou exatamente 100 anos, porque 1789 é a data da Revolução Francesa. Então, exatamente 100 anos depois, é encerrado o absolutismo na França. Mas prossigamos. Guilherme III, chamado Guilherme de Orange, toma o poder de Jaime II, que foge ao final de 1688. Mas sua chegada ao poder é mediada pelo parlamento, que assim exige que Guilherme assine um documento ao povo, uma série de direitos, desculpa, um documento cujo teor garantia uma série de direitos ao povo e limitava o poder do rei. Esse documento é a Bill of Rights inglesa. Então, com a chegada do Guilherme III ao poder, chamado Guilherme de Orange, já existe, portanto, essa ideia, vamos dizer assim, vou fazer um teatrinho aqui, tá? Como se dissesse, olha, tudo bem, você está assumindo o poder, você é o rei, porém, agora é um pouco diferente, tá? Quer dizer, o que existia durante o reinado do Jaime II já não vai existir agora. Quer dizer, aquela coisa ilimitada já não tem mais. Você vai ter que governar junto com o parlamento. Por isso que é um momento tão importante essa questão da Revolução Gloriosa e agora, como consequência, que nós estamos analisando a Bill of Rights. Então, vamos lá. Aí eu trouxe só uma imagem para vocês terem uma ideia da Bill of Rights e tal. E pontos de destaque da Bill of Rights. O rei não pode alegar sua autoridade real para suspender as leis ou seu cumprimento. Claramente um limite, né, pessoal? Ela não pode fazer tudo o que quiser, não é bem assim. É ilegal toda a cobrança de impostos para a coroa sem o concurso do parlamento. Os súditos têm o direito de apresentar petições ao rei. Os súditos protestantes podem ter para sua defesa as armas necessárias às suas condições permitidas por lei.
Esse 2, por exemplo, veja, o rei já não pode dizer que quer instituir o tributo X ou Y porque eu quero e ponto final. Não, tem que ter a mediação do parlamento, a autorização do parlamento. Os súditos têm o direito de apresentar petições ao rei. Sabe que isso tem uma influência até hoje, né? Se você pegar o artigo 5º da Constituição, prevê lá no capítulo dos direitos fundamentais que é um direito fundamental o direito de petição a qualquer um do povo, né? Você vai dizer, mas não é só advogado que pode peticionar? Não, só o advogado tem a capacidade postulatória, que é pleitear direitos em juízo. Mas o direito de petição a uma repartição pública é inerente a qualquer cidadão brasileiro, tá certo? Prosseguindo, ó. Perdão. Devem ser livres as eleições para os membros do parlamento. Então, os representantes do parlamento vão ser escolhidos por meio de eleições livres. Não se exigirão fianças exorbitantes, impostos excessivos, nem se imporão penas demasiadamente severas. Mais uma vez, você vai no nosso artigo 5º da Constituição nossa, vigente, em 1988, você vai ver lá a vedação, a adoção de penas cruéis, né? Então, também, é isso que eu falo, sempre é uma geração passando o bastão para outra. Essa coisa de que você começa com cada Constituição um marco zero, que aquilo ali é uma criação totalmente daquelas pessoas que estão ali, não existe isso, né? Há uma influência cultural, histórica, de costumes, que a gente vai trazendo não só do nosso país, mas de outros países também, tá certo? A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, 1789, já caminhamos 100 anos, e é o que a gente colocou em relação, falamos agora há pouco dessa questão. Em 14 de julho de 1789, ocorre a chamada queda ou tomada da Bastilha, uma prisão construída pelo regime absolutista francês para manter prisioneiros políticos ou que fossem antagônicos ao rei. A Bastilha ela era, portanto, um estabelecimento prisional assim emblemático, né? Que ali estavam os inimigos do que depois ficou conhecido como Ancien Regime, quer dizer, o regime antigo. E a queda ou tomada da Bastilha é um ato assim tipicamente revolucionário. Por que eu falo tipicamente revolucionário? Porque foi aquela coisa realmente um rompante popular. Essa prisão foi cercada pela população que estava armada com o que ela tinha. Muitos agricultores, pessoas do campo, com as suas ferramentas. Então, o que seria hoje, a gente poderia com enxada, com machados para cortar árvore, com tochas, com ancinho, né, o forcado, aquele para pegar, para trabalhar na lida campestre, enfim, com que eles tinham com porretes e tomaram a prisão dessa maneira. Quer dizer, quem eles foram encontrando na frente que pudesse se assemelhar a guardas ou uma resistência foram mortos e tocaram fogo na prisão. Foi uma cena bem clássica de revolução. E é por isso um evento emblemático considerado o marco inicial da Revolução Francesa. Após 40 dias, apenas 45 dias após esse evento, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, Declaração des droits de l'homme et des citoyens, composta de 17 artigos, foi adotada pela Assembleia Constituinte Nacional como primeiro passo para uma Constituição, sabe esse escrito a mais, para o passo para a adoção de uma Constituição para a República da França. Então, essa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão é extremamente importante, teve muita influência em tudo que veio depois, pessoal. Em tudo que eu falo, assim, todas as constituições que vieram depois e todos os documentos ligados a direitos humanos, teve muita influência desse documento. Aí eu trago uma imagem, né? Aqui embaixo a gente tem o que seria a Assembleia Constituinte Nacional, ou Nacional Constituinte, onde ocorriam as deliberações e decisões, e aí em cima também uma imagem estilizada, né, artística dessa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Resumo da declaração, vamos ver aqui os principais pontos, tá? Primeiro, os homens nascem, são livres e iguais em direitos, e as distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum. Aí eu estou até aqui com uma Constituição, né, da nossa Constituição, a Constituição de 88, e você vai lá no artigo 5º, fala o quê? Começa o artigo falando, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Então, claramente uma influência, né, pessoal? Claro. A ideia da igualdade, não se ficar criando privilégios, castas sociais. Imagine, né, para um regime
para uma situação, uma revolução que havia colocado um ponto final no absolutismo francês. Era muito importante isso. A finalidade de toda associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem. Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão. Mais uma vez, vejam aqui no artigo 5º, diz que todos são iguais perante a lei e tal, garantindo aos brasileiros inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Né? Muitos pontos de contato. O professor teve influência, então, na nossa Constituição, com toda certeza, não só na nossa, mas na nossa também. O princípio de toda soberania reside essencialmente na nação, a ideia da nação politicamente organizada, do poder popular. A liberdade consiste em poder fazer tudo que não prejudique o próximo. Também, a lei não proíbe senão as ações nocivas à sociedade. Esses dois aí eu gostaria de até destacar aqui no nosso artigo 5º, diz assim, ó, no inciso 2, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Então, quer dizer, a lei, ela também cumpre esse papel, né? E aí, na própria declaração, aqui colocando os limites a essa manifestação. A lei é a expressão da vontade geral, todos os cidadãos são iguais perante a lei. 7º, ninguém pode ser acusado, preso ou detido, senão nos casos determinados pela lei e de acordo com as formas por essa prescritas. A questão de ser o direito penal e o aprisionamento, né, que é a pena privativa de liberdade, de ser a última ratio, a última razão, só ser utilizado isso em caso extremo, extremamente necessário. Isso é um princípio importante que vigora até hoje no direito penal e eu diria de uma maneira geral dentro do direito. 8º, ninguém pode ser punido senão por força de uma lei estabelecida e promulgada antes do delito e legalmente aplicada. Vocês vão lembrar aqui, nesse artigo 8º, um princípio muito importante dentro do direito penal, que é não há crime sem lei anterior que o preveja. Né? Nula um crime, nula pena sine lege. Não tem crime, não tem pena aplicável se não tiver antes previsto numa lei. 9º, todo acusado é inocente até ser declarado culpado e se julgar indispensável prendê-lo, todo rigor desnecessário à guarda da sua pessoa deverá ser severamente reprimido pela lei. Essa primeira parte também está na nossa Constituição, é uma influência que nós temos também, com toda certeza. Vamos ver aqui, ó, o inciso... deixa eu ver aqui. A lei, bom, será admitida, bom, tem uma série de disposições aqui, mas também o nosso aqui também tem a questão de ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Também é uma garantia. Então, influenciou o nosso sistema também. Ninguém pode ser molestado por suas opiniões. Vejam como é importante, né, essa coisa da proteção, a manifestação do pensamento. Às vezes a gente do direito é mal visto, né? Tem fama de chato, quando a gente quer assegurar que uma pessoa que fala uma coisa que a gente não concorda tenha direito de dizer, incluindo opiniões religiosas, desde que sua manifestação não perturbe a ordem pública estabelecida pela lei. Né? 11, liberdade de expressão, de novo, né, casando com o 10 aí, né? Todo cidadão pode, portanto, falar, escrever, imprimir livremente, respondendo, todavia, pelos abusos dessa liberdade nos termos previstos na lei. Então, você vai penalizar o abuso, o que excede, não a manifestação em si. Uma força pública deve ser constituída para garantir a fruição dos direitos do povo. 13, a força pública será mantida com os impostos pagos pelos cidadãos. 14, os cidadãos decidem quanto à necessidade de destinação dos tributos. Vejam quantas garantias interessantes, importantes, e que estão entre nós até hoje, né? Ou pelo menos jogam um papel importante até hoje. 15, a sociedade tem o direito de pedir contas a todo agente público pela sua administração. Vejam como hoje a gente fala, já tivemos há um tempo atrás a aprovação da Lei de Acesso à Informação, a LAI, depois tivemos a Lei LGP, Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, essa questão da transparência da administração, né? Hoje uma coisa tão... As pessoas acham que nasceu hoje, né? O que nós conquistamos isso não é bem assim, nós pegamos o bastão e resolvemos aplicar. A sociedade que não esteja assegurada a garantia dos direitos nem estabelecida a separação dos poderes não tem Constituição. Então, para você ter Constituição, você tem que ter garantia dos direitos e separação dos poderes. A propriedade é um direito inviolável e sagrado. Aquele que for dela privado exclusivamente para a necessidade pública deve receber justa e prévia indenização, que também é um princípio que vigora para nós, né? Todo aquele que tiver
desapropriação da sua propriedade, deve receber, portanto, uma indenização justa. Pessoal, agora a gente vai começar a Bill of Rights americana, mas eu vou dar uma parada aqui, que foi o que eu falei, senão ela fica quilométrica, já estamos chegando em 15 minutos. Tá bom? Vamos parando por aqui, daqui a pouco a gente já vem com a segunda parte dessa aula. Pessoal, um abraço, obrigado pelo carinho e até a próxima. Valeu! Não esqueça de se inscrever no canal, né? Aciona o sininho, deixa teu comentário, teu curtir é importante para fortalecer esse espaço aqui de divulgação e conhecimento. Valeu, um abraço!